gente, meu nome é Lara e pra quem não me conhece, eu moro nos Estados Unidos, me mudei pra cá com 19 anos pra fazer faculdade de engenharia civil na Universidade da Flórida e depois fiz meu mestrado em Colômbia. Hoje eu trabalho em consultoria estratégica e tenho a minha empresa de mentoria para alunos que querem estudar fora. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o processo de admissão nas faculdades dos Estados Unidos, como que os admissions officers, né, então os avaliadores das aplicações decidem quem que eles vão aceitar, quem que eles vão recusar, quem que eles vão colocar na lista de espera. Vamos deixar claro que agora no começo que esse vídeo não é exaustivo, então isso não são todas as coisas que os admissions officers levam em consideração, mas eu gostaria de dar uma visão um pouco mais clara sobre esse processo holístico de admissão, que sempre me perguntam. Bom, o processo de admissão aqui nos Estados Unidos, como eu disse, é holístico. O que isso significa? Que os admissions officers vão olhar para sua aplicação não só como um número na tela do computador. Não é que você representa uma nota 9, 9,5, 8. Se você é 7, você não vai passar em Harvard, porque Harvard só é 10. Não tem nada disso. Normalmente o que acontece é, os admissions officers, eles vão olhar para pacotes diferentes da sua aplicação. Uma delas, um pacote, são as notas. Um outro pacote é o das extracurriculares. O outro pacote é o das cartas de recomendação. O outro pacote é das informações adicionais que você tem para dividir. Outro pacote pode ser portfólio, por exemplo, se você dança, se você canta, se você faz alguma coisa artística, né? Por exemplo, pintar, você pode dividir um portfólio. Então, existem várias partes da aplicação que eles vão olhar, sendo que a mais importante delas, na minha opinião, é a das redações. As redações normalmente vão ter tópicos variados, né? Cada faculdade vai fazer um grupo de perguntas para os alunos, dependendo da faculdade, dependendo também do curso que o aluno escolhe. E essa é a sua oportunidade de explicar quais foram as dificuldades que você teve, quais foram os desafios que você superou, ou quais foram simplesmente as atividades que você fez ou experiências pessoais que transformaram você na pessoa que você é hoje. Ninguém tá esperando você ser, sei lá, a pessoa que curou câncer, nada disso. O que eles estão procurando é uma história vulnerável, uma pessoa que os alunos que estão contando realmente de forma pessoal como que é a experiência deles e que cada redação que o aluno tá escrevendo tenha um objetivo final. O que você tá tentando contar nessa redação? E quando eu falo o que você tá tentando contar nessa redação, eu não tô falando pra você contar em uma redação de 200 palavras que você fez Olimpíada, que você fez natação, que você canta, que você dança, que você pinta, que você, sei lá, ensina matemática pra escola, que você faz trabalho voluntário em 200 palavras. Não é isso. Inclusive, isso é um dos maiores erros, né, que os alunos cometem quando eles estão aplicando para os Estados Unidos. Porque eles acham que, tem que falar tudo que eu fiz aqui nessa redação, só tem uma redação, tem que colocar tudo ali. Não. O que os admissions officers querem é, quero ler a redação e eu quero sentir o aluno, eu quero me conectar com o aluno. Não tem como a pessoa que tá lendo a sua redação se conectar com você se você tá tentando contar uma pesquisa científica sobre as 7 coisas que você fez nos últimos 2 anos para passar na faculdade. Então, basicamente, escolhe um tópico, no máximo 2, se eles forem relacionados, que fazem sentido com o seu perfil e tenta mostrar para os admissions officers que você superou desafios, que você cresceu daquela experiência. Então, por exemplo, se você tem um problema com as suas notas e a sua média é, sei lá, 7, que não é uma média ruim, mas não é uma média, vou passar em Harvard. Você não tem chance de passar? Essa é a pergunta que eu recebo muito, né? Tipo, minha média é 7, eu acho que eu não vou passar em Harvard. Realmente, as suas chances vão diminuir, porque um dos pacotinhos ali da sua aplicação não tá muito bom. Mas os outros pacotes da sua aplicação, se eles estiverem bons, se eles fizerem sentido com o seu perfil, você tem chance de passar. Então, vou dar um exemplo de uma aluna que fez Stanford. Então, assim, passou numa faculdade super competitiva, mas ela não tinha nota, ela não tinha carta de recomendação boa, ela não tinha muitas atividades, ela tinha atividades bem superficiais e, como é que ela vai passar? Bom, na aplicação dela, ela escreveu sobre como que ela cresceu, como que era o cenário, né, familiar dela. E para vocês terem mais contexto e entenderem como que funciona esse processo holístico,
Essa menina, ela foi abandonada pelo pai. A mãe dela se mudou para casa da avó com vários outros filhos e elas foram despejadas da casa da avó. E aí foi ela, a mãe dela, os irmãos, morar num quarto de hotel que é um quarto, não é uma casa. Todas as, sei lá, 5, 6, 7 pessoas que tinham na família dela. E ela também sofria abuso. Abuso tanto da mãe dela quanto do padrasto dela. E ela decidiu que ela ia fugir. Então ela fugiu de casa e ela conseguiu se emancipar. E com todo esse cenário, né, esse background que ela tinha da família dela, ela sempre mudava de escola, ela não conseguia ir bem porque ela tinha problemas familiares pra lidar. Ela não conseguia criar amigos, criar amizades, porque uma hora ela tá numa escola, outra hora ela tá em outra, e não preciso nem dizer que ela não tinha tempo ou oportunidade de entrar em nenhuma atividade extracurricular. Então, o que aconteceu foi, ela foi bem honesta na aplicação dela, ela explicou sobre o cenário familiar, o que aconteceu com ela. Toma cuidado, porque tem que ser de uma forma que não seja você tentando criar peninha na pessoa que tá lendo. Você tem que simplesmente contar a sua história. Foi isso que aconteceu, mas eu sou resiliente. Eu sei que eu não tenho o que os 90% dos alunos que você aceita tem, mas eu sobrevivi vários desafios que muita gente não sobreviveu. Mesmo assim, eu tentei fazer atividades, e ela listou algumas atividades que ela tentou fazer, que assim, como eu disse, eram atividades superficiais, e ela contou depois no final da aplicação dela que ela estava muito animada para ter uma oportunidade de mudar a vida dela, mudar a vida da família dela quando ela tiver filhos, etc. E que isso seria uma coisa que ela realmente iria valorizar. Que talvez não seja uma oportunidade que talvez outras pessoas que já vêm de cenários, né, de famílias mais privilegiadas sintam, ou pelo menos não sintam na mesma extensão que essa aluna. Então, assim, mesmo com a nota baixa, mesmo sem atividades, mesmo sem cartas de recomendação, ela passou em Stanford. Então, vale falar, eu tô com 7 de média, não vou passar? Não vale, porque se você realmente tiver uma história, algo que justifique o que você fez e que mostre que você é capaz de entrar naquela faculdade, que você é resiliente, que você é inteligente, isso é suficiente para você conseguir aumentar as suas chances e virar um real candidato na hora que você fizer as suas aplicações para estudar fora.